Seja bem-vindo à Lily School. No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer a análise trimestral da sua base de dados. Como assim? Você vai ter uma base de dados onde você vai ter as datas, você vai aprender a extrair os trimestres dessa coluna de data e colocar elas numa tabela dinâmica. Ó, não se esqueça, clica aqui embaixo e se inscreva para dar aquela força para a gente, beleza? Vem pra aula! Olá, eu sou o Rubens e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer análise trimestral extraindo aqui da nossa base de dados. Eu tenho aqui, ó, produto, vendedor, data, quantidade, unitário e valor total vendido. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo e se inscreva. E mande esse vídeo para aquele seu amigo que precisa aprender a trabalhar com análise trimestral dentro da base de dados dele. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar toda a minha planilha com Ctrl T e vou vir aqui, ó, inserir ou converter área para tabela. Ela vai ter aqui, ó, todas as minha tabela contém cabeçalhos. Dei OK, ele transformou tudo isso aqui numa tabela. Aí, se eu quiser extrair o mês da minha coluna data, como que eu faço isso? Eu venho aqui, dou um igual e uso a fórmula mês e seleciono a minha série. Pronto. Fiz isso, ele já me retorna o mês, ó. Eu posso vir aqui, a partir de quando ele virou 4, ó, mês 4. Então, já está fazendo aqui certinho. Consegui extrair o mês. Beleza. Agora, se eu quiser extrair o trimestre daqui, como que eu faço? Bom, agora eu vou colocar aqui o trimestre. Para colocar o trimestre, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o meu mês e vou dividir por 3. Ele vai me dar aqui, ó, já fazendo para todos. E aí, o que eu preciso? Eu preciso transformar isso aqui no trimestre. E como eu vou fazer isso? Arredondando para cima. Então, eu vou vir aqui na minha fórmula e vou começar a escrever arred. E ó, se você olhar aqui, ó, eu tenho um arredondar para cima. Feito isso, eu vou clicar no arredondar para cima. Eu vou vir aqui no final da minha fórmula, vou dar um ponto e vírgula. Ele pergunta o número de dígitos. Eu vou colocar 0. Fechei. E aqui ele me retorna, ó. O mês 1 é do primeiro trimestre. O mês 2 também é do primeiro. O mês 3 é do primeiro. E o mês 4 já virou aqui o segundo trimestre. Certo? Se eu ir analisando, ó, terceiro, quarto trimestre do ano. Tá feita aqui toda a minha análise. Agora, o que eu preciso fazer? Bom, eu quero analisar isso daqui para saber o quanto eu vendi por cada trimestre. E como a gente pode fazer isso aqui de uma forma prática? Seleciono aqui, ó, qualquer lugar aqui da minha tabela, venho inserir tabela dinâmica. Tabela dinâmica eu vou colocar numa nova e vou dar OK. Pronto. Vou dar o zoom aqui. Vou sair da frente. O que a gente vai fazer? Aqui, na tabela dinâmica selecionada, eu vou vir aqui em valor total, vou jogar para valores, e trimestre, eu vou jogar para linhas. Então aqui eu tenho, ó, os 4 trimestres e aqui o valor vendido por cada um. A gente pode vir aqui agora, configurar, formato de número, colocar como moeda e dar um OK. OK de novo. Pronto, está separado aqui por trimestre. Agora, o que a gente pode fazer? Selecionado aqui, eu venho em inserir gráfico dinâmico. Ele me dá essa primeira opção, eu vou colocar como colunas mesmo. Pronto, agora eu vou arrastar aqui para baixo, para a gente fazer algumas formatações desse gráfico. Eu vou ocultar todos os botões do gráfico, vou excluir os valores, selecionar as linhas e excluir. E aí eu vou vir aqui em formatar a área do gráfico. Como ela já está aqui, vou selecionar a coluna, vou vir aqui e colocar a largura de espaçamento em 60. Opa, vamos clicar fora. Vamos fazer de novo. Aqui, botão direito. Formatar. Opa. Ctrl Z aqui para voltar. Pronto, era um bug que estava dando, mas ele já está na largura que eu queria. Se eu vier em formatar a área do gráfico, selecionar aqui a minha coluna, ele já está aqui com 60. Beleza. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um rótulo de dados e vou excluir aqui o meu total. Pronto.
eu tenho aqui, ó, de uma forma gráfica, quanto eu vendi por cada trimestre, tá? E se eu quiser fazer uma análise por mês, como que eu faço? Vou voltar aqui na minha planilha. De novo, eu vou inserir tabela dinâmica. Agora eu vou colocar uma tabela existente. Por quê? Porque eu já criei a minha aqui. Vou vir aqui embaixo, vou dar um Enter e OK. Beleza, eu tenho uma nova tabela dinâmica aqui, limpa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar produto e vou jogar para colunas. Eu vou pegar aqui o mês e jogar para linhas. E vou pegar aqui o total e jogar para valores. Então aqui eu tenho uma comparação, ó, de meses e quanto foi vendido do produto 1, produto 2. E aqui está me dando um total geral. Agora eu vou vir aqui, ó, inserir gráfico dinâmico. Vou pegar um gráfico de linhas e ó, vou pegar esse primeiro aqui que está comparando um produto com outro. Vou dar um OK. E agora nós vamos trabalhar o gráfico para ele ficar visualmente agradável. Vamos ocultar todos os botões, excluir e excluir esses dois, apertando Delete. Dados, vamos colocar o rótulo de dados. Na verdade, eu vou trocar a quantidade, o valor, pegando aqui, arrastando para cá, eu vou jogar a quantidade. Pronto. Aqui vai ficar melhor para a gente conseguir analisar. Então, venho aqui com esse botão, rótulo de dados, e eu já tenho aqui comparando o produto 1 com o produto 2, certo? Com esses dois itens feitos, o que a gente pode fazer? Deixa eu melhorar isso daqui. Vou pegar esse gráfico, vou colocar aqui do lado. Aqui eu vou colocar a legenda na parte inferior. Pronto, ele fica melhor. Feito esses dois, agora o que a gente pode fazer? Se eu vier no meu gráfico e eu selecionar aqui, ó, eu vir em análise dinâmica, ele está me dando aqui, ó, o nome da tabela está como tabela dinâmica 5. Eu vou colocar aqui análise trimestral. E nesse segundo aqui, eu vou colocar quantidade produtos. Certo? Então eu nomeei minha tabela para análise trimestral e o segundo para quantidade de produto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar os dois gráficos do mesmo tamanho. Vou só baixar um pouquinho. Pronto, feito isso, cliquei numa tabela, análise dinâmica, vou vir em linha do tempo. Ele me pede uma data, vou selecionar a data e dar um OK. Pronto, o que ele fez? Ele criou para mim aqui uma linha de tempo com os meses. Vamos colocar numa outra tabela para ficar melhor? Ó, vou selecionar todas com Ctrl X, criei uma nova, Ctrl V. Aqui eu já vou vir em exibir, remover as linhas de grade, e aí eu posso colocar um aqui e o outro do outro lado. Deixar os dois do mesmo tamanho, só para a gente ver como fica isso aqui graficamente. Vou arrastar para o lado, aqui. Eu já consigo ver filtrando aqui, ó, tá vendo? O total de trimestre, por quê? Porque eu criei essa minha linha do tempo através da minha tabela de trimestre. Porém, eu quero que quando eu filtrar aqui por trimestre, eu quero que filtre também esse gráfico. E como que eu faço isso? Ó, botão direito, eu venho em conexões de relatório e aqui, ó, eu tenho quantidade de produtos, que foi a minha outra tabela que eu coloquei. Eu dou um OK, agora eu consigo arrastar e ele vai alterando os dois aqui, ó. Tá vendo? Mês 1, 2, 3, aqui, ó, os produtos e aqui a quantidade que foi vendida no primeiro trimestre. E eu posso ir arrastando aqui para o lado e você vai vendo que ele vai mudando aqui automaticamente. Se eu quiser fazer também uma análise trimestral, eu volto aqui, venho em análise de dados, segmentação de dados. Agora eu coloco aqui, ó, trimestral. Dou um OK. Vamos arrastar esse trimestral lá para a nossa tabela nova. Selecionar aqui, colocar do mesmo tamanho. Ó, tá vendo que ele acabou comendo um pouquinho aqui? O que eu vou fazer? Selecionar ele, vir em segmentação, coloco duas colunas. E aí eu consigo, ó, clicando nele, tá vendo que ele está alterando somente esse meu gráfico?
a gente pode fazer aqui a mesma coisa que foi feito no primeiro. Botão direito, conexões, conecto com a análise trimestral, dou um OK e pronto. Está feita aqui a nossa análise. Vamos dar um zoom. Então a gente consegue filtrar tanto por aqui, ó, vou filtrar de julho a agosto, ó, produto 1 e produto 2, só que aqui eu tenho que tirar, limpar o filtro, agora sim ele está mostrando para todos, ó. E assim a gente consegue fazer análises trimestrais extraindo dessa nossa planilha que a gente acabou de criar aqui. E aí, curtiu? Sabia disso? Se você ficou aqui até o final desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. E se quiser aprender tudo isso e sair do básico ao avançado com Excel, já sabe, o link vai estar na descrição do nosso curso, o método Lily de Excel. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente traz na próxima aula. Fechou? Valeu!